Olá, meu amor! Que bom receber você aqui no podcast Viva Pra Se Amar. Toda semana tem um episódio inédito no YouTube e no Spotify para te ensinar seu amor da sua vida. Por isso eu já te convido e te intimo a me seguir aqui na nossa playlist no Spotify e no canal do YouTube para não perder nenhum episódio. E se você tá chegando aqui pela primeira vez, maratona os episódios anteriores que são verdadeiras aulas de amor próprio. Te convido também a deixar sua avaliação no nosso programa. Quero saber o que você acha, deixar os seus comentários, sua opinião, a sua história, porque tudo que a gente faz aqui é pra você. Quero também te convidar a me seguir nas redes sociais. Você me encontra no @vivipraísso, que é o Instagram da minha escola de amor próprio, @avivibarbosa, o meu Instagram, e @viva para se amar, o Instagram do nosso podcast. Te intimo também a ler o meu livro, que tem o mesmo nome do nosso podcast, que está disponível em todas as livrarias, mas sempre tem um descontão lá na Amazon. E, antes de falar do tema, tenho mais um convite para ti. Vou deixar aqui, junto com todos os links, como eu faço toda semana, na descrição desse episódio, o link do grupo Resgate das Rosas, que é um grupo gratuito para você, mulher, que quer aprender a resgatar a sua feminilidade e a sua autoconfiança. Entra lá, porque toda semana tem conteúdo gratuito, vocês recebem descontos, quando eu lanço o curso, vocês abrem primeira inscrição para vocês, então faça parte dessa comunidade Resgate das Rosas. No episódio de hoje, eu quero falar sobre um assunto que já falei assim esporadicamente dentro de vários outros temas, mas quero falar especificamente sobre isso hoje, sobre culpa, sobre as culpas que você carrega que drenam a sua felicidade, que drenam o seu amor próprio, que drenam o seu merecimento, drena tudo, porque enquanto você se sente culpada por algo, você se coloca na vida para pagar uma penitência. E muitas vezes as culpas que estão aí pesando no seu coração são os motivos que fazem com que sua vida simplesmente empaque. Então vamos imaginar que as culpas, elas são pedras no seu coração. Imagina o peso que isso tem. Você literalmente não consegue se movimentar. Você fica com os pés fincados aonde você está e não consegue ir adiante. Por quê? Porque o seu inconsciente manda mensagem para você de que você não merece, de que aquilo não é para você, de que é demais para ti. E às vezes essas culpas nem são suas, são heranças familiares, são heranças de relações passadas ou frutos de momentos da sua vida passada, né? No sentido, vida passada parece que eu tô falando de reencarnação, da sua vida num momento passado, de que você não teve uma relação bacana consigo, que você sofreu traumas, que você causou traumas nos outros, e aí a vida vai passando, você não limpa essa área e o coração vai ficando todo empedrado. Eu já falei isso aqui uma vez, né? Eu já até gravei um vídeo sobre isso no meu Instagram, mas quero trazer aqui para você entender a importância da gente soltar as pedras que a gente pega no meio do caminho da vida. As pedras, vulgo as culpas. A gente precisa aprender a lidar com a realidade, como ela é. A gente precisa tirar um pouco da fantasia e colocar os pés no chão com amor. Porque se tudo que você for fazer sobre si mesma, você for ficar com seu chicotinho, com a autocrítica, ou como eu costumo chamar do patriarca interno, de se mandar, de ser perfeita, você vai chegar com 60 anos e o coração vai parar de bater, porque ele empedrou. E não parar de bater no sentido físico, mas no sentido emocional. Você já não vai sentir mais nada, vai estar blindada de sentimentos. Culpa, às vezes, não só por ter feito algo errado, mas por ter sentido algo que não queria ter sentido. Então, quem aqui que está me ouvindo, que está se identificando, reflete um pouquinho quantas culpas estão ocupando lugar no seu coração. Que se elas forem embora, a gente vai ter espaço para amor, para amizade, para prosperidade, para tudo aquilo que você, quando joga o joelho no chão para rezar, você pede para Deus. Mas efetivamente você não está buscando, porque inconscientemente o seu coração está travado com culpas. A culpa é o principal dreno do merecimento. E o merecimento, a gente falou que recentemente, no último programa do ano passado sobre lei da atração, merecimento é o combustível da rodinha da atração. Você só consegue ter atratividade, poder de magnetismo na sua vida quando você se sente merecedora. Mas se a culpa é o pior dreno, é o ralo do merecimento, como é que você vai conseguir atrair coisas boas? Como eu acabei de mencionar, tudo aquilo que você pede para Deus, você é capaz de produzir porque Ele mora em você. Não é um milagre, de repente, uma mágica, um pozinho mágico. É você galgando. Eu vi esses dias um post que falava sobre a coitadolândia, né? Da gente ter pena de si. Tem hora que não dá pra ficar sentado na coitadolândia. Tem que arregaçar as mangas e ir pra cima. Só que enquanto você se sente culpada por dores, traumas e até sentimentos que você nutriu na sua vida, você não tem ânimo pra ir buscar,
para arregaçar as mangas, porque o ânimo, ele vem do merecimento, que é o combustível daquilo que você vai conquistar. Então, é importante que você pare para pensar em tudo aquilo que você deseja ter e o quanto isso está te fazendo mal. Eu desejo ter mais dinheiro, mas não consigo. Eu desejo ter um amor, mas está cada vez mais difícil. Eu desejo ter mais saúde, mas eu continuo me fazendo mal. Porque o desejo, ele é nutrido pelas ilusões. O que realmente faz você realizar é o merecimento. Eu mereço um relacionamento saudável, mas eu me culpo porque eu fui traída no passado e não terminei o relacionamento na hora. Eu me culpo porque eu continuo repetindo os padrões dos meus pais. Eu me culpo porque eu perdi um amor no passado que eu não dei valor. Então, como é que eu vou ter ânimo, combustível para ir buscar as relações que eu acredito que eu devo ter na minha vida? Se aqui dentro o meu coração não sente que isso é verdade. Palavras, né, gente? Palavras a gente fala, a gente faz mantras e tudo aquilo. Só que o quanto você se sente culpado sobre as não vitórias ou até sobre as inverdades que você fala sobre si, é o que acabam com o seu motivo para continuar. Então, isso não é só sobre amor, tá? Mas isso também tem a ver com coisas que você quer simples, do tipo, toda segunda-feira você promete que vai se alimentar melhor e toda segunda-feira à noite você não cumpriu o que prometeu. E aí você sente culpa. Quando a gente trabalha, por exemplo, a mentoria, um foco em emagrecimento, a pessoa me traz dieta da nutricionista, exercício do personal trainer, mas por que ela não consegue obter um resultado? Porque ela começa, ela larga no meio do caminho e aí efetivamente no final do dia ela está se sentindo culpada. E aí cada dia que passa, ela não acredita mais que ela vai conseguir praticar aquilo que ela prometeu. Eu falei isso recentemente aqui, mas eu quero trazer que cabe exatamente nesse exemplo. Uma aluna falou para mim que quando foi fazer as metas de ano novo, ela pôs um papel meio que por pôr, porque todo ano eu prometo isso e não faço. Então todo ano ela aumenta a culpa por não ter feito o ano passado. Todo ano, em vez dela planejar uma novidade, ela lembra do que ela deixou de fazer. E isso drena todo o merecimento. Isso aumenta toda a insegurança. Isso a faz sentir como se ela não fosse capaz. Quantas de vocês que estão me ouvindo e que são mulheres incríveis, bonitas, bem-sucedidas, mas que não se sentem prontas para tudo que a vida tem para te dar? E é aí que a gente começa a entrar numa noia de que, cara, eu realmente quero um relacionamento saudável, eu realmente quero ganhar muito dinheiro, eu realmente quero uma casa linda, mas aí quando eu vou para a vida, as coisas ficam empacadas. Quais são as culpas que você não tem olhado? Porque muitas vezes são culpas silenciosas, como falta de comprometimento. Como o exemplo que eu acabei de dar aqui, sobre você prometer que vai se cuidar mais e toda semana arrumar uma desculpa. Como você tomar consciência do que você quer e do que você não quer. E cada vez que o que você não quer cruzar o seu caminho, você falar não. Como você começar a se colocar como prioridade. Ontem eu recebi uma pergunta no Instagram do Vivi Pra Isso, da nossa escola, de uma moça que falou assim, eu continuo falando muito sim. E aí para tentar evitar problema, porque no fundo eu acho que eu não sei lidar com eles. Então ela vai permitindo que as pessoas e as situações passem por cima dela, com medo de confrontar algumas coisas, mas ela deve se sentir culpada, porque ela me mandou pergunta dizendo como eu faço para mudar. Porque ela não se sente pronta para lidar com os desafios da vida, então ela prefere fingir que tá tudo bem. E aí lá na frente, quando ela olhar para trás e ver quanta vida ela perdeu, qual é o sentimento que ela vai ter? Culpa. Tá na hora da gente parar de se sentir culpado por tudo e começar a fazer o que precisa ser feito. Existe um momento na sua vida que só querer, só pensar, só escrever não basta. A ação é fundamental. Você que me acompanha aqui há algum tempo, já deve ter me ouvido falar. Você que é a primeira vez que chega aqui, maratone os episódios, conheça minhas redes sociais, vem fazer parte do meu mundo de amor próprio, que você vai entender que o que tem a ver o masculino e o feminino. A ação e o sentimento, o pensar e o fazer. A gente tem que unir esses dois poderes. Quando a gente estuda física quântica, neurociência, a gente divide o nosso cérebro em duas partes. A gente chamava isso de self 1 e self 2, masculino e feminino, yin e yang, são duas partes, racional e emocional. E se você usa só um lado, você trava o coração. Se você usa só o outro, você fica permissiva demais. A culpa, ela mora justamente nos momentos em que você foi permissiva demais. E lá na frente você não conseguiu mudar e acaba sendo racional demais por não se sentir merecedora. Então a gente precisa encontrar o caminho do meio. A gente precisa aprender a usar a nossa razão na hora certa e a nossa emoção na hora certa.
Então, quando vem uma situação em que você precisa se priorizar, ainda que seja para o seu marido, para o seu pai, para o seu colega de trabalho, para o seu chefe, você precisa aprender a dizer não. Porque é isso que lá na frente vai te livrar de um caminhão de culpa. Eu falei não para aquele cara que só queria me usar sexualmente. E mesmo que naquele momento eu tenha ficado sozinha, depois abri espaço para um relacionamento saudável. Eu falei não para uma oferta de emprego que mais me usurpava do que me validava. E um mês depois eu recebi a oferta correta. Eu falei não para uma pessoa que estava ultrapassando limites comigo, e aí agora ela começa a me respeitar. Então, o primeiro passo para acabar com as novas culpas que podem surgir é começar a falar não para tudo aquilo que você sabe que te faz mal. Ai, Vivian, como é que eu vou saber? Se escuta. Seja sua melhor amiga. Tem um episódio recente que eu fiz aqui sobre ser sua melhor amiga, do se escutar, do escrever suas emoções, de procurar se conhecer. Porque existe uma diferença muito grande entre se conhecer e aprender a se amar. Autoconhecimento é o que a gente faz quando vai para terapia, quando lê um livro de autoajuda. Amor próprio é a estratégia que eu crio para amar tudo aquilo que eu conheci sobre mim. Porque quando você vai para um processo terapêutico, por exemplo, as pessoas falam muito, quero fazer mentoria com você, é maravilhoso, mas são sessões que têm muita dificuldade. Porque a gente coloca luz, inclusive, nas suas sombras. Porque se você não se conhecer como um todo, como é que você vai se amar? Então, a culpa, ela vai acabar, ela vai parar de te machucar quando você começar a se olhar. E aí você vai saber o que é certo e o que é errado para você naquele momento. Então, o primeiro passo para parar de criar novas culpas é se ouvir, entender o que é importante para você, falar sim para si mesma e não para tudo aquilo que vai te fazer mal e lá na frente te gerar uma baita culpa. Depois, a gente precisa trabalhar as culpas do passado, que são as pedras que já estão no seu peito, que a gente chama de auto-perdão. E aí eu venho por um movimento que eu sempre falo aqui, recentemente também fiz um podcast só sobre perdão, mas eu quero trazer para cá a importância de você compreender. Porque é muito fácil, né, você olhar para trás com a cabeça que você tem hoje e praticar uma parada chamada auto-julgamento. A gente julga as pessoas, isso é humano, mas a gente julga muito mais a si mesmo. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, falando sobre idade, né? Sobre esse ano eu e ela, a gente vai fazer 40 anos, e falando, nossa, 40 anos, antigamente as mulheres de 40 eram muito mais velhas, né? Eram mulheres que já tinham encerrado a vida, estavam só repetindo. Hoje em dia, tudo mudou para todas as mulheres, não para nós, né? As mulheres de 60 anos são diferentes das mulheres antigamente. Então, a gente estava comentando sobre isso, né? Caramba, estamos ficando velha, aquele papo. Eu falei, mas você sabe que fazendo um recorte da minha última década, eu me gosto muito mais hoje. Eu me gosto muito mais da mulher que eu tô agora, e não só fisicamente, mas também, mas porque nos últimos anos, as coisas que eu vivi, as dores que eu senti, os amores que eu amei e as culpas que eu senti me trouxeram até aqui. E isso é fazer um exercício chamado de compreensão, que vai te ajudar a largar o chicote. Naquela situação em que você não conseguiu, por exemplo, largar um relacionamento tóxico, você não sabia. Você não tinha respaldo para isso, você precisou buscar ajuda para se fortalecer e não cair naquela cilada. Eu lembro quando eu me envolvi com um narcisista, que foi rápido o relacionamento, porque eu percebi, mas eu senti muita culpa. Como eu trabalho com isso? Como eu não percebi logo de cara? Apesar da minha intuição gritar, né? Eu acho que isso aqui é um love bombing. Eu tô sentindo cheiro de armadilha. Mas você vai se envolvendo e vai pagando pra ver e de repente tá apaixonada. E aí quando eu me dei conta, né? Eu olhei pra aquela situação de fora, eu parei de sentir culpa. Porque pela primeira vez eu percebi em menos de 6 meses que eu estava numa relação tóxica. Então isso é um baita progresso para Vivian de 10 anos atrás, que ficou 2, 3 anos numa relação abusiva. Então é esse o exercício que você precisa fazer para liberar essas culpas do seu coração. Porque a sua felicidade mora onde não tem dreno, onde você sente paz. E quando eu falo felicidade, eu não tô falando de euforia de carnaval, não. Eu tô falando de você num domingo à tarde ficar tranquila se o seu celular não tocar. Porque você está em paz. Porque você está feliz com as escolhas que você fez. Porque você gosta da mulher que está se tornando. Então, faça esse exercício hoje. Pega a sua última década e compara. E compara no sentido de exercício, tá? Quem eu era 10 anos atrás? E como que eu cheguei até aqui? Porque se eu cheguei até aqui, essa mulher que eu sou hoje, que sabe se posicionar, que já tem faro para relações tóxicas e corre, ainda que esteja envolvida, põe o sentimento no bolso e sai, eu precisei viver situações em que eu não conseguia fazer isso.
para eu enxergar que um cliente não vai valorizar o meu trabalho, para eu enxergar que um colega não é verdadeiro. Eu tive que passar por situações que me mostraram o contrário. Então, a vida traz provas, mas antes você precisa fazer a aula. Só que enquanto você não enxergar suas experiências como vivências, você vai se sentir culpada. E vai pegar o chicotinho e vai falar, como eu não percebi, como eu não fiz, como eu não saí, como. E aí vai passar mais 10 anos se culpando, caindo em situações de não merecimento, de não felicidade. Faz sentido pensar assim? Então, para essa semana, de forma muito leve, eu quero que o primeiro passo que você observe a si mesma, seja sua melhor amiga, se escute e entenda o que realmente é bom para você, para a partir disso começar a se posicionar. O falar não para as coisas que não fazem sentido te livram de futuras culpas. E para limpar o passado, para dar uma amenizada nesse peito que anda batendo errado e te colocando em situações que te fazem mal, por conta da culpa e a ausência de merecimento e felicidade, eu quero que você faça uma análise dos seus últimos 10 anos, de todas as dores e delícias que você viveu e conte para si mesma o quanto aquilo te fortaleceu, o quanto você aprendeu e por isso hoje você não faria a mesma coisa que fez lá atrás, por já ter vivido, por ter aprendido. E isso faz de você responsável e não mais culpada, como eu sempre falo aqui. Então, se você consegue olhar para tudo isso e enxergar valor na sua história, mesmo ela não sendo um mar de rosas, é porque você está começando a transformar autoconhecimento em amor próprio. Porque é muito fácil se amar quando sua vida tá, bonitinha. Eu quero ver se amar quando está trancada no quarto numa crise de choro. E ainda assim, se tirar de lá. Eu quero ver você se amar quando você estiver sozinha porque descobriu uma traição. Eu quero ver se amar quando você estiver sem um puto no bolso e ainda assim tá com a cabeça cheia de ideia para fazer dinheiro. Isso é amor próprio. Se amar quando o seu banco tá com a cheque especial azul, amizade maravilhosa, você grávida do 3º filho numa família margarina, é muito fácil, porque você tá colocando felicidade em tudo. E aí você ama a sua vida. Eu quero ver você se amar quando você tem sombras. Porque isso é transformar autoconhecimento e amor próprio. E é isso que a gente faz na mentoria, que é um programa que se chama Meu Espelho, transforma autoconhecimento em estratégia de amor próprio. Então, se você precisa de ajuda para transformar essas culpas em evolução, em felicidade, entre em contato com a minha equipe, vou deixar o telefone aqui para a gente agendar suas sessões de mentoria individual. Quero deixar um recado também, antes da gente ir embora. Eu quero te avisar que em abril nós vamos ter uma nova turma do meu curso Florescer, que foi lindo. Gente, eu preciso fazer um episódio só para falar do Florescer. O desafio 15 dias para Florescer transformou mulheres de uma forma tão profunda que nem eu, de verdade, nem eu imaginava o poder desse curso. Quando eu criei, quando eu montei, e eu achei que era um curso inicial para quem quer resgatar a confiança e o feminino. Mas eu obtive depoimentos que eu quero compartilhar com vocês, que estão lá no meu Instagram, @avivibarbosa, de transformações, assim, de curas de gerações, de resgate de força de mulheres de uma geração toda, né? Do poder que é você entender a sua raiz, você transformar os seus espinhos em forças e aí sim desabrochar. Então, se você é uma mulher que precisa de ajuda para resgatar a autoconfiança, a sua feminilidade e o amor próprio, entre na lista de espera do meu novo curso, que agora já está na 2ª turma, Desafio 15 Dias para Florescer, que vai ser em abril. Combinado? Todos os links que eu mencionei para vocês estão na descrição aqui desse episódio. Se você não encontrar, você encontra no meu Instagram, ou do Vivi Pra Isso, ou do @Vivi Barbosa. Combinado? Na semana que vem, eu te espero para mais podcast.